Olá, meus lindos do 7º ano, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje aí nós vamos para a nossa primeira aulinha do módulo 3, vamos dar início aí ao nosso terceiro bimestre, depois de fazer as nossas provas, tirar muita nota boa lá no segundo, vamos aí dar início a esse terceiro módulo. Nesse módulo nós vamos ver 3 capítulos muito interessantes. O primeiro deles é razão e proporção. Nós vamos estudar as razões, nós vamos estudar toda essa parte de proporção, de mapa, é muito interessante essa parte. A melhor de todas é o 8º capítulo, porque ele vai falar de quê? De matemática financeira. Não prometo que você vai ficar milionário, mas que você vai aprender sobre matemática financeira, você vai sim. E é super tranquilo, galera. Lá no nosso finalzinho, do bimestre, nós vamos ver perímetro, área e volume, que é super rapidinho também e super tranquilo. Nós vamos dar início com razão e proporção. Olha só, o que nós vamos aprender neste capítulo? Nós vamos elaborar problemas que envolvem conceitos de razão, associados a conceito de escala, velocidade. Nós vamos falar até de densidade demográfica, de porcentagem. Vamos estudar aí essa relação que existe entre a igualdade de duas razões, a variação de proporcionabilidade, tranquilo, direta, inversa entre duas grandezas. Nós vamos estudar diversas coisas interessantes. E a primeira delas, tem uma historinha aqui muito legal que fala sobre uma determinada proporção, que é uma proporção muito especial. O arqueólogo italiano, lá no ano de 1887, 1974, ficou mundialmente conhecido, esse maravilhoso aí que vocês podem ver, por recriar a partir de mapas e modelos de construções antigas a cidade de Roma. Então, o que foi que ele fez? Ele construiu uma maquete com uma escala de 1 para 250. Ele pegou a cidade de Roma e construiu aí como se fosse uma maquete, em proporções. É como se fosse a cidade, ele diminuiu a cidade e construiu ela toda proporcional. Aí tem 3 perguntinhas aqui para vocês, O que você entende de 1 para 250? O que significa essa proporção? O que significa essa escala? O que é uma escala? O que significa ele dizer que a maquete é 1 para 250? Galera, quando a gente fala de proporção, a gente vai estar falando basicamente de desenhos. Por exemplo, eu tenho uma planta de uma casa. E a planta dessa casa eu desenhei, eu sou arquiteto e eu desenhei aqui nesta folha, vou fazer aqui para vocês, a planta dessa casa. Sou arquiteto e desenhei a planta dessa casa. Olha só, essa parede aqui de baixo, vamos supor que ela tem 10 centímetros. Ela tem 10 centímetros. Galera, a casa real, ela vai ter 10 centímetros? Não, ela vai ser maior, não é mesmo? Ela não vai ser bem maior? Mas esse desenho aqui, ele tá o quê? Ele tá numa escala menor. E é exatamente essa escala que é uma das razões que nós vamos estudar nesse capítulo. Vamos dar início aí, pela razão. Vamos acompanhar essa historinha aí que eu achei muito interessante. Deixa eu diminuir aqui para ver se vocês estão vendo, Porque hoje eu tô aqui em cima do vídeo, Mas vocês podem ver aqui, Lucília está lendo um livro de 396 páginas. Até o momento, ela leu 75 páginas do livro. Ela tá lendo um livro e esse livro é bem grande, galera. Tem 396 páginas. E até agora, ela leu aí apenas 75 páginas do livro. O que acontece? Nós podemos comparar, olha as palavras, nós podemos comparar a quantidade de páginas que já foram lidas e o total de páginas desse livro, do livro total, da seguinte maneira. Olha só, a páginas lidas, quantas páginas lidas? Ela leu 75 páginas, ok, tá aqui no 75. Qual o total de páginas? 396. Essa forma aqui, essa razão, essa fração que vocês estão vendo, ela pode o quê? Ela pode aí expressar essa quantidade de páginas que foi lida dessa quantidade de páginas que esse livro tem.
Assim, o que a gente pode dizer com isso? Que a relação entre a quantidade de páginas lidas e a quantidade de páginas do livro, ela pode ser expressa pela razão 75 sobre 396. Então, através dessa razão, eu consigo expressar a quantidade de páginas que foi lida. Quando chamamos razão, quando a gente chama algo de razão, a gente sempre vai estar querendo fazer o quê? Um comparativo entre duas quantidades. Então, você vai estar comparando duas quantidades. As páginas de livro que eu li, eu comprei 12 bananas, mas eu só comi duas, eu comi duas de 12. Então, eu sempre vou querer fazer essa comparação entre duas quantidades, duas medidas ou duas grandezas. Como é a fórmula geral? A fórmula geral, galera, é muito simples, vocês já conhecem aí da fração, da divisão. Olha só, é o nosso A sobre B. Ah, Carol, o que é esse A? O A é qualquer número e o B é qualquer número. Eles vão ter essa carinha aqui, ó, essa carinha de razão. Essa é a cara da razão. Se vocês vão ver um número assim, já sabe que nós estamos falando de uma razão. Vamos acompanhar esse exemplo para ver se fica tranquilo da gente entender? Olha só. Em uma turma do 7º ano, 15 dos 25 alunos têm 12 anos. Preste atenção na leitura. Olha como eu falo que português ele é o melhor amigo da matemática. Por que o português é o melhor amigo da matemática? Porque através do português você vai conseguir interpretar essa questão e vai conseguir resolver esse problema. Olha só, vou ler novamente. Em uma turma de 7º ano, 15 dos 25, então eu tenho 25 alunos. Desses 25, 15 tem 12 anos. A quantidade de alunos com 12 anos em relação ao total, olha o que eu estou fazendo, cara, eu estou comparando. A quantidade de alunos com 12 anos em relação ao total de alunos da turma pode ser expressa pela razão 12, que é a quantidade de alunos com 12 anos, sobre 25, que é a quantidade total de alunos. Como é que eu faço essa razão? Eu tenho uma determinada quantidade de um total. Tranquilo, galera? Quando vocês forem fazendo os exercícios aí, isso vai ficar fixo na cabeça de vocês. Essa razão ela pode ser simplificada. Vocês lembram aí de simplificação de frações, não é mesmo, galera? É a mesma coisa. Como é que a gente faz para simplificar uma fração? Uma razão. Olha só, você vai pegar a sua razão e vai fazer o quê? E vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por um número. Que esse número tem que ser divisível pelos dois, né? Claro, eu não posso dividir aqui por 2, porque 15 dividido por 2 vai dar 7,5 e eu tenho que permanecer o número inteiro. Eu posso dividir por quem? Ah, Carol, tu pode dividir por 3. Olha aí, ó. 15 dividido por 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. O nosso tracinho aqui, ó. Já que eu dividi aqui por 3, eu também vou dividir aqui por 3, ó. Tranquilo? 15 dividido por 3. Ih, Carol, não vai dar. Vai dar um número quebrado. E agora? Vamos de novo. Vamos procurar aqui outro número que você possa dividir, ó. Por quê? Porque eu consegui dividir o de cima, mas não consegui dividir o de baixo. E eu tenho que achar um número que divida ambos. Vamos testar o 5? Olha aí, ó. 15 dividido para 5 vai ser igual a 3. Opa, o 25 eu também consigo dividir por 5. 25 dividido por 5, isso mesmo. Qual vai ser o meu resultado? Vai ser 3 sobre 5. Tranquilo, galera? Essa é a razão aí que expressa essa relação entre a quantidade de alunos que tem 12 anos e o total de alunos da sala. Os termos de uma razão recebem nomes específicos, aquele termo A, né? Quem é o A aqui, galera? Opa, deixa eu voltar aqui que eu saí rapidinho. Quem é o A aqui, ó? O A é o 3, que é o número que está ali em cima. Eu chamo esse 3 de antecedente. Eu não falei para vocês que o modelo era A sobre B? Então, o A é o meu 3, ó, o 5 é o meu B. O A eu chamo de antecedente e o B eu chamo de consequente. Vamos para esse exemplo aqui que eu achei incrível. Olha só. Observe as 6 partes em que a figura foi dividida e as afirmações dos amigos, né? E as afirmações que esse grupinho aí estão conversando. Vamos começar pela Beatriz. Ela falou o seguinte:
Metade da figura está pintada de azul. Metade da figura está pintada de azul. Como é que eu posso representar essa frase utilizando uma razão? Ela falou metade da figura está pintada de azul. Eu tenho 1, 2, 3. Vocês lembram, galera, lá da fração, que eu disse para vocês que o denominador é sempre o todo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem vai ficar embaixo é sempre o meu 6. Tranquilo? É o meu total. E esse 3 aqui, ó, é de quem ela tá falando. Ela tá falando desse azul e desse azul, que é um total de 3. Olha aí que legal. Eu consigo simplificar essa proporção? Consegue, tia Carol. Tu pode dividir por 3. 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1, isso mesmo. E 6 dividido por 3 é 2. Olha aí, ó, eu consegui transformar essa frase da Beatriz em uma fração. Vamos lá para a frase do Enzo? Temos uma parte verde e 3 azuis. Como é que eu faço essa fração, essa razão? 1 sobre 3. Por quê? Porque eu tenho um verde a cada 3 azuis. Aqui, galera, lembrando que eu tenho uma aula desse assunto, tá bom? Que eu falei ao vivo com vocês e tá gravadinha e postada lá no Classroom. Então, vocês têm essa aula aqui no YouTube. Ainda tem uma aula gravada ao vivo sobre esse conteúdo que tá lá no Classroom. Procurem também aí para assistir e facilitar aí mais o aprendizado de vocês. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, quando ele falou o seguinte, eu vou até fazer de novo aqui embaixo. Ele falou que ele tem um verde, deixa eu aumentar aqui. Ele falou que ele tem um verde para cada 3 azuis, não é mesmo? Um verde para cada 3 azuis. Então, se ele tem um verde para cada verde, ele vai ter 3 azuis. Então, eu vou fazer um azul, 2 azuis e 3 azuis. Tranquilo, galera? Olha aí. Para cada um verde, eu vou ter 3. Mas e se eu tiver 2 verdes? Ah, se eu tiver 2 verdes, se para cada um verde eu tenho 3 azuis, então se eu tiver 2 verdes, que é o dobro, eu também vou ter o dobro de azuis? Isso mesmo. Se eu tenho 2 verdes, eu vou ter o dobro de azuis. Eu quero que vocês entendam isso. Esse quesito de proporção. Eu quero que vocês entendam que quando você multiplica todo mundo vai multiplicar também. Vocês vão entendendo aí no decorrer dos exercícios. Vamos ver a última afirmação, que é a de Alicia. Ela falou o seguinte: temos 2 partes rosas para 3 partes azuis. 2 partes rosa para 3 partes azuis. Tranquilo, galera? A gente pode simplificar? Não dá para simplificar, porque o 3 a gente não vai conseguir dividir por 2 e o 2 a gente não vai conseguir dividir por 3. Então, essa daí, ó, vai ser a minha razão sem precisar simplificar. Ela já está simplificada. Tranquilo? Tem um exercíciozinho lá no roteiro de vocês. Tá informando quais questões vocês devem responder, tá bom? Mas eu vou até falar aqui para que vocês não fiquem perdidos. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, galera, vocês olhem lá no roteiro de vocês, tá bom? Não encontrei agora, mas lá no roteiro de vocês tem as questões. Opa, encontrei aqui, ó. As questões para serem respondidas é a 1 e a 2 da página 122 e 123. Tranquilo? Essas aqui que é para serem respondidas. E depois essas aqui, ó, desse assunto que nós vamos começar agora. Tranquilo? Respondam os exercícios e enviem para a coordenação. Que eu vou deixar aqui paradinho o vídeo nos exercícios, olha só. Para quem quiser dar pausa, escrever e enviar para a coordenação, ó, é só dar pausa no vídeo, escrever, responder e enviar. Para quem não tem um livro. Tranquilo, galera? Vamos lá, vamos dar continuidade a essas razões, né? Vamos falar de algumas razões especiais, como por exemplo, galera, a escala. Existem algumas razões que elas são conhecidas por nomes especiais. A escala, ela é uma razão que ela tem uma importância muito grande e ela é utilizada na elaboração de projetos, de mapas
projeto de arquitetura, de gráficos, entre outros. A escala é uma dessas razões especiais, que tem esse nome de razão especial. Acompanhe um exemplo a seguir para a gente entender melhor o que se trata aí essa escala. Em um mapa, olha só, um mapa, né? Um mapa aí do seu celular, um mapa numa folha, um mapa numa revista, um mapa no seu livro, um mapa que está aí no seu livro, tranquilo? Ele mostra a distância entre duas cidades, a cidade A e a cidade B. A gente pode visualizar aqui que ele mostra a distância entre duas cidades. Tranquilo? Aqui na tela do celular, se a gente fosse medir, se fôssemos colocar uma régua entre o ponto A e o ponto B, seriam o quê? 5 centímetros de distância. Porém, na vida real, né, quando você sai desse mapa e vai para a vida real, a distância entre o A e o B, ela vai ser quanto? Ela vai ser 50 quilômetros. Para fazer mapa, galera, para construir tudo isso, existe uma relação entre o comprimento desse desenho e o comprimento real. Eu não posso pegar esse mapa e desenhar ele de qualquer jeito. Ele precisa ter uma escala, ele precisa ter um padrão. Esse padrão é justamente essa razão especial que nós chamamos de escala. Vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona. Vamos observar esse exemplo. A escala, ela vai ser o quê? A razão entre as medidas no mapa e na medida real. Então vai ser a medida do desenho e a medida real. É assim que você descobre a escala, tá bom? A escala lá pode ser expressa pela seguinte razão: o comprimento do desenho, né? O comprimento no desenho, qual é o tamanho que esse objeto tem no desenho, sobre o comprimento real dele, sobre o comprimento real. Vamos supor aqui, ó, que o comprimento do desenho é 50 centímetros, dividido por 50 quilômetros. O que é importante lembrar aqui? Galera, essas unidades, elas precisam estar iguais. Eu não posso dividir centímetro por quilômetro, eu tenho que dividir centímetro por centímetro. Então, esse quilômetro eu vou ter que transformar em centímetro. Como é que eu faço isso, galera? Como é que eu transformo aí esse quilômetro em centímetro? Galera, vocês lembram disso aqui? Eu acho que vocês estudaram lá no 6º ano, estudaram lá na 5ª série, essas transformações, onde eu transformo 1 quilômetro, ele equivale a quanto? A 1000 metros. Então, toda vez que eu tiver escrito 1 quilômetro, eu vou estar falando de 1000 metros. Tranquilo? Se eu falei 1 quilômetro, você tem que transformar para metro, você já sabe que 1 quilômetro vale 1000 metros. 1 metro equivale a o que, galera? Equivale a 100 centímetros. Então, se eu tenho 1 metro, significa que eu tenho 100 centímetros. Assim, né? 1 quilômetro aqui equivale a 100 vezes 1000. Eu tenho 100. Lembra disso, ó? Que 1 quilômetro vale 1000 metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu tenho 100 vezes 1000, que vai me dar aí esse número gigantesco que vai estar relacionado aí ao meu 50 quilômetros. Tranquilo, galera? Eu quero que vocês, se não lembrem dessas transformações, lá na nossa aula ao vivo, a gente vai fazer uns exemplos dela, tranquilo? Nós vamos fazer exemplos, eu quero que vocês tentem relembrar como funciona. Se não conseguir, a gente tira dúvida lá no ao vivo, eu explico para vocês melhor como funciona toda essa transformação, caso vocês não lembrem. Depois de transformar aí os nossos 50 quilômetros em centímetros, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter essa escala aí, que é 1 para 1 milhão. Tranquilo, galera? Como é que você faz isso? É só dividindo, galera. É só para dividir. 5 dividido para 5 milhões. Olha aí, ó, 1 milhão. Tranquilo? Essa é a escala que vai funcionar, de 1 para 1 milhão. Ou seja, só o meu bugando aqui, né? Mas vai dar tudo certo. Só um minutinho, galera. Pronto, vamos lá. Então, é assim que a gente vai entender essa escala. Você vai dividir o comprimento do desenho pelo comprimento real. Tranquilo?
Ou seja, cada 1 centímetro do desenho corresponde a 1 milhão de centímetros, ou 10 quilômetros. A cada 1 centímetro de desenho corresponde a 50 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa vai corresponder a 10 quilômetros na vida real. Outra forma de expressar as proporções, a escala, é nesse sentido aqui, ó. Não utilizando 1 sobre, e sim esse sinalzinho de divisão aqui do lado. Quando vocês estiverem respondendo os exercícios, vocês vão ver que é bem tranquilo, viu, galera? Não tem nada de muito difícil nessa relação aí. Os exercíciozinhos, inclusive nós vamos responder exercícios lá na nossa aula ao vivo. É por isso que é importante assistir a videoaula no YouTube, tentar responder os exercícios e ir para a aula ao vivo, porque lá a gente responde, você tira dúvida. Tranquilo? E vamos falar aí de outra razão especial, que é a velocidade média. Galera, algumas razões com nomes especiais, elas vão relacionar grandezas diferentes. É o caso da velocidade média, que pode ser definida assim. A velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um objeto e o intervalo para esse deslocamento. Carol, como assim? Carol, não entendi nada. Aqui eu tenho uma bicicleta. Vou botar aqui uma bicicleta, tá bom? Isso aqui é uma bicicleta. Não parece, mas é, tá? Não parece muito, né? Eu tenho aqui uma estrada, essa aqui é a bicicleta e essa sou eu nesta bicicleta. Vou desenhar eu aqui nesta bicicleta. E eu quero sair aqui da minha casa e ir até o Mauro Bezerra. Poxa, eu quero chegar lá no Mauro Bezerra. Eu tenho uma determinada distância, não tenho a distância da minha casa até o Mauro Bezerra? Eu fui uma vez até chegar no MB e eu descobri que eu demoro 1 hora de bike. Se eu for de bike, eu vou demorar 1 hora para chegar até o Mauro Bezerra. Ó, a partir do momento que eu estou percorrendo uma distância, eu também estou percorrendo um tempo, porque eu demoro um determinado tempo. Quando tu diz assim, eu vou ao supermercado, você vai ao supermercado, você sai da sua casa, vai ao supermercado, você gasta o quê? Você gasta um determinado tempo. Ah, eu demorei 15 minutos para ir ao supermercado. Consegue entender? Toda vez que você percorre uma distância, você gasta um determinado tempo. E a velocidade média é essa distância dividida pelo tempo. Vamos ver esse exemplo? Um trem, ele percorreu a distância de 637 quilômetros em 3 horas. Ele demorou 3 horas para percorrer essa distância. Qual foi a velocidade média? Velocidade média não é igual a distância sobre o tempo? O tempo que demorou para percorrer determinada distância? Qual foi o tempo? Ah, tá aqui, Carol, 3 horas. Qual a distância? 636 quilômetros. Agora é só dividir 636 dividido para 3, que daí, ó, 212 quilômetros por hora. De onde vem esse quilômetro por hora? Galera, aqui em cima era quem? Ó, é 636 quilômetros e o hora tá aqui. Eu só pego, ó, e transfiro ele pro lado, já que eu não tenho como dividir. Tá vendo como velocidade média é fácil? É só você pegar a distância e dividir pelo tempo. Nós também temos exercícios para vocês responderem, tá bom? Não é para responder todos, tá escrito lá no nosso roteiro quais é que vocês vão ter que responder e eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai ter que responder o 8 e o 9 lá da página 126. Para quem não tem o livro, ó, essas duas questões aqui, ó, a 8 e a 9, é só dar pause aí no vídeo agora, copiar no caderno e enviar para a coordenação. Tranquilo? E eu respondo com vocês lá na nossa aula ao vivo e nós tiramos dúvidas. E um beijo, galera, e sexta-feira a gente tem a publicação da nossa aulazinha sobre densidade demográfica, tá bom? Espero vocês. Beijo, 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 um grande abraço.